Esferas da Vida, apoio cultural, Porta-Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Instituto Eurípides, Escola Espírita de Araraquara, Apadrinhe, Estrutel, Estrutura Metálica, Óticas Fabrilém, a fábrica da sua lente. Funerária Bom Jesus, cuidando carinhosamente do silêncio da vida. Mercatudo, Casas André Luiz, Mercalivros, um mundo de ideias e conhecimento. Tudo sobre o milagre do deputado. Eu sei que tem muita gente aqui precisando de ajuda. O senhor já sente a presença do Dr. Fritz? Por que a gente não pode ter uma vida normal? Todo mundo falando disso, a cidade não fala de outra coisa. Eu não aceitei missão nenhuma! Por que o senhor curou meu irmão e não me cura? Não sou eu que curo, filha. É o careca. Não vi meus filhos crescerem porque eu tava trabalhando pra você. Você tem que confiar em Deus. Eu já disse, eu não sou médico, não. O médico é o Dr. Fritz. Longe de mim querer ganhar dinheiro em cima de quem tá doente. Essa é sua missão. Não crie conflitos em si mesmo. Isso aqui é apenas uma passagem. Primeiro de setembro de 2022, estaremos prontos para a estreia de Predestinado, Arigó e o Espírito de Dr. Fritz. E a gente confere detalhes do filme hoje com o produtor Roberto Dávila. Prepare-se, o Esferas da Vida está no ar. A alma que é vibração, vida e essência das esferas. Transmitido pela TV Cultura Paulista, pela Rede Amigo Espírita e pela TV Mundo Maior, um olhar sobre a doutrina espírita começa agora. É dia de cinema, é dia de pipoca aqui no Esferas da Vida. O filme Predestinado, o Arigó e o Espírito de Dr. Fritz vai para as telonas dia 1º de setembro. E a gente recebe com muita alegria e com muita honra o produtor do filme, Roberto Dávila. Roberto, seja muito bem-vindo ao Esferas da Vida. Olá, eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui. A gente fica muito feliz de poder colocar, de saber que esse tema, a espiritualidade, começa assim, depois da pandemia. A gente sabe que foi o primeiro, acho que é o primeiro filme que entra aqui no Brasil falando da temática espiritualidade. E a gente sabe que fazer cinema é algo complexo, é um processo, às vezes dura muitos anos aí até conseguir verba, financiamento, enfim, roteiro. É um trabalho imenso. E eu queria entender por que Arigó, por que José Arigó foi o escolhido de vocês, Roberto? Olha, a gente, lá na produtora, eu me dedico a fazer filmes e programas de televisão, a gente faz bastante coisa dentro da área audiovisual. Há mais de 35 anos, né? A iniciativa do projeto veio de um sócio meu, aliás, somos em 3 sócios, né, nesse filme, como produtores, o Fábio Golombek e o James Geyer, que é um norte-americano, que à época me trouxe um livro que chama-se Arigó e o Espírito do... Desculpa, o livro originalmente chama-se Arigó, o Cirurgião da Faca Enferrujada. É um livro de um autor norte-americano chamado James Filler, que à sua época veio e conheceu Arigó ainda vivo, ficou muito impressionado com os fenômenos, escreveu esse livro relatando muitas passagens do que aconteceu com Arigó, inclusive a visita de cientistas americanos que vieram checar e ver se aqueles fenômenos que estavam acontecendo, fenômenos de cura, o Arigó operava pessoas na carne, né? Ele abria pessoas e curava de uma quantidade sem fins de doença. Tem casos registrados de curas de leucemia, ele removeu cânceres, fez operações de catarata, enfim, uma infinidade de coisas, além de também prescrever coisas, prescrever remédios, medicamentos que ajudavam e curavam as pessoas. E esses cientistas norte-americanos vieram e fizeram uma checagem médica, científica, né? As primeiras incursões deles foram justamente para ver se isso não era
alguma falsidade, se não era algum truque, e de fato averiguaram que aquilo que era muito impressionante era verdadeiro, a ponto do próprio cientista, que era ele mesmo médico, se dar a operação. Ele tirou um lipoma no braço, que é uma coisa que ele mesmo como médico não arriscava tirar, porque estava muito próximo ao nervo. Ele se deu a essa operação ao Arigó, está registrado em filme. Isso me tocou muito, porque, claro, eu tenho uma lembrança ainda viva da existência do Zé Arigó. O Arigó era muito famoso à época que estava vivo, era talvez um dos brasileiros mais famosos à época, junto com Pelé, Roberto Carlos, Juscelino Kubitschek, talvez. Estava muito frequentemente na mídia e tudo mais. E após o seu desencarne, ele veio a falecer em 1971. Dr. Fritz se manifestou em outros médiuns, e a memória do José Arigó, propriamente, foi se esvanecendo. E aí eu achei que era uma boa ocasião para voltar à relevância, voltar ao tema, especialmente para transmitir o principal, que é a mensagem do que ele fez em vida, muito mais do que as curas, que fez o bem ao outro, sem esperar nada em retorno para si mesmo, né? Meu pai dizia, fazer o bem sem olhar a quem, né? E é uma coisa tão rara nos dias de hoje, tão necessária nos dias de hoje, essa mensagem. Roberto, a gente percebeu que o recorte do filme está muito relacionada à vida, né, do médium José Arigó. A gente sabe que o fenômeno mediúnico, a faculdade mediúnica dele é extremamente, né, até a gente pode falar agressiva, que parecia ser algo realmente inacreditável. E acredito que ele foi um dos primeiros médiuns que fez cirurgia, né, espiritual e cirurgia física espiritual, né, à época dele. Acho que foi realmente, até hoje, é um dos mais famosos do Brasil e do mundo. Mas vocês tiveram um recorte mais tocante, penso assim, mais humano, para mostrar a dificuldade que foi a vida do Arigó recebendo essa responsabilidade, né? Porque muitos médiuns acreditam que a mediunidade é uma grande missão, é algo... E, na realidade, é uma responsabilidade, um compromisso, um comprometimento tamanho que ela engoliu um pouco a vida dele, né? A vida familiar, enfim, ele se dedicou inteiramente aos doentes e a essa mediunidade. E o filme traz bastante esse recorte, né, tocante do que é ser um médium e da responsabilidade e da vida de doação mesmo, de superação que ele teve, não foi? Olha, muito obrigado pela sua pergunta, que é muito interessante, porque quando esse projeto, quando esse livro chegou até mim, através desse meio que eu descrevi, ele veio junto com um roteiro. Era um roteiro escrito por um norte-americano, pelo um ator, o Alan Arkin, que é um ator famoso, já ganhador de Oscar. Hoje ele já tem mais de 90 anos de idade, e que veio ao Brasil uma época para fazer aquele filme Que é Ex-Companheiro. Ele fez uma participação como o embaixador americano, justamente porque ele era vizinho do autor desse livro, e logo após, né, estando no Brasil, e lá em Congonhas, e ele já veio posteriormente ao desencarne do Arigó, mas conheceu a família, a Dona Lete, que é a mulher e os filhos, etc. e tal. E esse roteiro trazia como ponto de entrada um jornalista americano que vinha visitar e ouvia falar disso, e via esses fenômenos, os fenômenos sempre muito impactantes. Os fenômenos de fato, a operação de fato, e a gente recuperou um filme a respeito disso, que está retratado lá no nosso longa também, né? Um filme da época original, feito pelo Jorge Rizzini. É muito impressionante, é muito impactante, assim, você vê a pessoa abrir com uma faca qualquer, ou um canivete, a primeira coisa que tem na mão, enfiar no olho, ou cortar a carne da pessoa, a pessoa não sentir, né? Não ter nenhuma expressão de dor, e fazer aquilo ali sem asepsia. Os fenômenos são muito impressionantes. E aí, quando eu comecei a abordar aquilo, primeiro li aquele roteiro, depois falei, não, mas esse é um roteiro do ponto de vista de um estrangeiro, vamos escrever um novo roteiro para fazer um filme brasileiro para brasileiros, né, para a gente dizer quem é o Arigó aqui para o nosso próprio público, e não como um filme internacional. Fizemos algumas versões assim de argumentos, de sinopses. E você sabe que isso que você me perguntou é interessante, porque
algo me incomodava nas primeiras versões e demorou um pouquinho até eu me dar conta do que era. E o que me incomodava é que a gente tratava o projeto como o filme do Arigó, mas ao ler depois aqueles tratamentos e o próprio roteiro original, era um filme sobre o Dr. Fritz e não sobre o Arigó. Quando eu tive essa percepção, demos um passo atrás e eu comecei a justamente observar esse outro lado, quer dizer assim, o que é para um homem comum. Arigó, para você ter uma ideia, é um apelido, né? O nome dele é José Pedro de Freitas, o nome de batismo. E lá na região ele era conhecido como Zé Arigó. E Arigó quer dizer caipira, quer dizer homem simples. E ele de fato era um homem simples, muito dedicado à família, muito espontâneo, muito aberto, muito bom, mas que nasceu católico, assim como sua esposa era católica, e não tinha nenhuma conexão com o mundo dos espíritos, com o espiritismo, com nada disso. E numa certa altura da sua vida ele começou a ser chamado. Então começou a ouvir vozes: Arigó, aceita, sua missão é essa, você tem que fazer isso. E ele, não sabendo o que era aquilo, foi se desesperando. Desde criança ele tinha algumas manifestações, o pai dele levou o padre para fazer exorcismo nele. Quer dizer, ele veio sofrendo com isso, que ele achava que era uma coisa talvez até demoníaca e etc e tal, até que ele aceitasse, até que ele entendesse e aceitasse fazer aquela missão, passar a curar as pessoas, né? Quando isso acontece, é um trabalho que não tem volta. E aí ele se dedica a esse trabalho de peito aberto, diariamente, a maior parte das horas do dia dele. Imagina o quanto isso representa de sacrifício pessoal, de dedicação, quanto de tempo ele deixou de dedicar à sua própria família, a si mesmo, enfim, coisas do seu interesse, meios de subsistência. Ele posteriormente foi perseguido e julgado tanto pela Associação Médica de Minas Gerais, e aí no processo correndo com a Polícia Civil e pelo Judiciário, etc. e tal. O grande medo dele de ser preso, mais do que qualquer outro, é porque ele ia deixar de prover para a família dele. Ele tinha ali um pequeno emprego no meio e que ele ganhava algum dinheiro que conseguia prover para a família, e a mulher dele costurava para fora. Era uma família muito simples, modesta também de posse, sabe? Diga. Não, é isso mesmo. Eu perguntei porque a gente sabe que muitas pessoas às vezes têm esse sonho de desenvolver a mediunidade e acredita que a mediunidade é algo milagroso, que a pessoa vai, né, tem essa necessidade de desenvolver essa faculdade. E uma vez, certa pessoa perguntou para o Chico Xavier: nossa, eu queria tanto desenvolver minha mediunidade, para mim seria tão importante, tendo uma certa ilusão relacionada à faculdade mediúnica. Aí o Chico responde: olha, a primeira coisa que a gente tem que tentar desenvolver são as virtudes, é a bondade, é a caridade, é a honestidade. A mediunidade vem para quem tem esse compromisso mesmo antes da reencarnação, né? Mas foi por isso, assim, que realmente é importante a gente entender o que é, né, a superação, e a gente vai ver com certeza dia 1º nos cinemas toda essa história do Arigó. E agora a gente assiste a um vídeo de bastidores com depoimentos dos produtores, do diretor, os atores, tem Danton Mello, tem Juliana Paz e o mais importante, tem muita gente grata por ter feito parte deste filme, parte desta história surpreendente. Momento Chico Xavier. Predestinado conta uma história excepcional. José Arigó foi o primeiro médium a fazer operações espirituais. É uma história impressionante. É imprescindível, acho que todos os brasileiros conheçam um médium tão importante quanto foi o José Arigó. Um homem fora do comum, um homem que foi amado, venerado, odiado. É muito louco pensar na história dele, assim, tudo que ele fez, a quantidade de gente que ele operou, que ele cuidou. É difícil pensar nisso e não acreditar.
how exactly, but I came across a book written about Arago. And as I was reading it, it wasn't that I thought this should be a movie or, wouldn't this make a great story? It was just, this has to be a movie. It just had to be a movie. It was really meant to happen until now, and I don't think if it was going to happen right now, it would not happen again. O filme faz um recorte desses 20 anos de atuação dele como médium, encarnando o espírito do Dr. Fritz e realizando cirurgias espirituais. Arigó, aceita. Esse é seu destino. Aliás, um grande desafio, assim, eu estava morrendo de medo disso, né? De como ficar verossímil isso, né? No mesmo filme, você ter duas personalidades diferentes, né? São dois personagens, né? Eu me entreguei como eu acho que eu nunca me entreguei para um personagem. Eu estou fazendo Chico Xavier no filme Arigó. E tem uma lenda, né, no nosso mundo que dizem que são os personagens que escolhem os atores para serem feitos. Então, se eu fui escolhido pelo Chico Xavier, se essa lenda for verdade, vocês podem imaginar a minha emoção. Poder contar uma história que dá conta desses fenômenos maravilhosos mesmo, dessa ciranda linda que é a vida. Eu acredito nisso, eu vivencio isso. Então, para mim, é muito especial fazer parte desse filme. Quem é espírita não acredita muito em coincidência. E a gente acredita que você vibra de uma certa maneira e acaba atraindo esse tipo de coisa. Então, que bom que eu consegui atrair esse filme para mim. Como produtor, tanto eu como o Roberto, a nossa vontade é realmente de montar uma equipe coesa, achar um diretor sensível, que entendesse a história, entendesse o que a gente gostaria de passar. E o Gustavo traz para o filme uma coisa que é uma narrativa visual e uma originalidade da maneira de ver, da maneira da câmera se comportar. É um cara que pega na câmera, que enquadra, que tem uma visão clara de como encenar aquelas coisas. E a gente começou a desenhar um filme que, portanto, tinha muito mais organicidade entre o exterior e o interior. Você vai ver a câmera passar direto em planos sequências da rua, dos figurantes fazendo fila como pacientes, direto para dentro do centro espírita, e vendo os atendimentos e vendo aqueles fenômenos ali dentro. E isso me encanta muito, porque o diretor, quando é humano, assim, ele sabe olhar para o ator na hora que precisa. O filme está muito bonito, assim, ele sabe muito bem contar uma história e ele tem um filme na cabeça dele, assim. Aliás, o Gustavo acertou muito nesse elenco, assim, né? As participações são incríveis. Caruso, Borges, Rica, Cassinho. I think it's going to be a beautiful film, a beautiful story. And I'm also very grateful for the family of Arago, because they have waited really, I think, more than 30 years to see this happen. Contar a história desse homem assim, com essa grandeza, é o que eu acho que vai tocar as pessoas. Ele levanta um ponto inquestionável, que é o fato do Arigó ter feito essas operações e ter curado milhares e milhares de pessoas. Há uma mensagem que precisa chegar nos dias de hoje, uma mensagem que vale a pena ser vista, vale a pena ser ouvida e vale a pena ser divulgada. Eu só torço que as pessoas assistam o filme, que elas conheçam a história do Arigó, acreditando ou não nele, sendo espíritas ou não, mas que elas vejam esse homem. Meu cliente nunca lesou ninguém. Na verdade, em qualquer lugar do mundo ele seria estudado, mas aqui no Brasil não. Aqui ele é condenado. Mas Arigó voltará a atender? Doutor, Arigó! doutor. Porta Joia Lingerie.
Oi pessoal, olha quem está aqui na Porta Joia Lingerie. Eu vim pessoalmente escolher hoje uma peça para dormir, um pijama, uma camisola. E vamos ver o que a Bárbara separou para me apresentar hoje aqui. Bárbara, conta pra gente quais são as opções que você vai me apresentar hoje. Pri, nós temos aqui uma linda camisola, toda trabalhada na renda, o tecido maravilhoso de liganete, ela fica perfeita, uma peça bem sensual. Tá usando bastante para quem uma noiva vai casar, aqui é o lugar ideal. Temos também uma coisa mais romântica, pijaminha, com uma estampa mais delicada, também numa pegada sensual maravilhoso, viu, Pri? E o que não poderia faltar, que está usando bastante, é o animal print, né, gente? A gente não pode ficar de fora. Lindo pijama também, confortável, e aqui você vai encontrar a melhor opção. São peças delicadas, a gente percebe cada uma super bem feita, da Daniela Tombini, que a Cidinha sempre fala dessa marca. E tem muitas outras marcas aqui também na Porta Joia Lingerie. A gente espera vocês, assim como eu, vem fazer aqui, ó, uma escolha, não é? É isso mesmo, Pri, no lugar certo. Porta Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Você conhece o Instituto Eurípides? O Instituto Eurípides é uma instituição sem fins lucrativos, que há 25 anos atende crianças e jovens na cidade de Araraquara. Atualmente atendemos 187 crianças e adolescentes entre 6 e 15 anos. E além das atividades oferecidas no contraturno escolar, oferecemos aos nossos jovens o projeto Jovem Aprendiz. Queremos encaminhar nossos jovens para um futuro profissional. Por isso, qualificamos nossos alunos para o mercado de trabalho. Para nossos aprendizes, oferecemos curso teórico educativo, avaliação dos programas de aprendizagem, acompanhamento sociopedagógico, psicológico e orientação profissional, ensinamentos morais e sociais, oportunidade de ingressar no mercado de trabalho e construir uma carreira de sucesso. Tudo isso de forma gratuita e por isso precisamos de você. Ajudando o Instituto Eurípides, você colabora com a manutenção da nossa instituição. Quer saber mais de como ajudar nossa instituição? Ligue 16 3331 5960. Instituto Eurípides, há 25 anos mudando a história de crianças e jovens em vulnerabilidade social. Oi galera, eu sou o Alok, eu tô aqui para te fazer um pedido muito importante. Eu e o Instituto Alok confiamos muito em uma organização humanitária chamada Fraternidade Sem Fronteiras. A gente quer te convidar para fazer parte desse movimento, dessa causa tão linda. Eu vi de perto, aqui no Brasil e também quando eu fui à África, que por meio desse trabalho a nossa ajuda realmente chega a quem mais precisa e faz a diferença na vida de milhares de crianças. O apadrinhamento na Fraternidade é muito mais que uma contribuição mensal. Ele realmente permite que a gente transforme vidas e ainda há muito a ser feito. Então, vem com a gente, apadrinhe você também. Apadrinhar é amar. Foi um grande sucesso o lançamento do Residencial Pianópolis, transformando o conceito dos condomínios fechados de alto padrão na melhor localização de Araraquara. Pianópolis tem fácil acesso, ruas largas, segurança, um condomínio fechado que combina lazer, muito verde e segurança para toda a sua família. Quadras e estrutura pensada nos detalhes. E as condições especiais continuam, com 15% de entrada e saldo em até 60 vezes direto à loteadora, com apenas 3% de juros ao ano, mais IPCA. Imperdível. Garanta seu lugar no condomínio fechado mais exclusivo de alto padrão da cidade de Araraquara. Agende sua visita e surpreenda-se. Fale com um dos corretores da Borsari Imóveis ou acesse borsariimóveis.com.br. Eu quero um óculos de sol com estilo. E eu quero um pro meu dia a dia. A gente vai levar.
Aqui nas Óticas Fabrilem você encontra lentes com tecnologia digital, ideais para cuidar da sua visão, e armações que combinam com o seu estilo. Visite uma de nossas lojas. Se o doutor Jair te visse aqui, ia ter um treco. Ele falou pra mim pra não receber mais nenhum famoso. Isso é uma bestagem, meu amigo. Num país como o nosso, ser médium não devia ser crime. Eu tô fazendo Chico Xavier. E tem uma lenda, né, no nosso mundo que dizem que são os personagens que escolhem os atores para serem feitos. Então, se eu fui escolhido pelo Chico Xavier, se essa lenda for verdade, vocês podem imaginar a minha emoção e minha alegria de estar aqui com o Danton, com essa equipe maravilhosa, com o Gustavo Fernandes. Não crie conflitos em si mesmo. Isso aqui é apenas uma passagem. Voltamos com Esferas da Vida. Hoje a conversa é com o produtor Roberto Dávila sobre a estreia do filme Predestinado, Arigó e o Espírito de Dr. Fritz, dia 1º agora, hein? Dia 1º de setembro nos cinemas. E olha, a gente vendo todos esses vídeos que a gente acabou de passar no final do primeiro bloco, agora no início desse segundo bloco, a gente percebe, né, como que vai ser envolvente, como que a gente vai entender um pouco da vida, né, desse personagem. Na realidade não é fictício, é verdadeiro, é uma biografia. E eu queria só entender um pouquinho, Roberto, porque assim, a gente não pode falar que é um filme espírita, porque não tem nem essa categoria de ser um filme espírita. É uma biografia, no caso, né, de José Arigó, e passa toda essa veracidade da vida dele, como é que foi as cirurgias. E eu queria entender um pouquinho o que mais tocou nessa parte, além da vida dele de superação, que foi algo que vocês humanizaram o filme e a gente acha que é muito bacana isso, mas essas cirurgias, quando vocês fizeram as pesquisas lá em Minas Gerais, né, na cidade dele, o que é surpreendente, assim, o que chocou de fato na época? Não sei se com certeza deve estar no filme, mas essa maneira dele não fazer nada com asepsia, né? Não tinha nenhum tipo de anestesia. Tudo isso é muito chocante. Ele foi perseguido e, ao mesmo tempo, ele conseguiu, né, ter uma vida no final. Assim, como é que foi tudo isso? Olha, você se apercebeu bem, assim, convencionou-se a chamar de filmes espíritas, porque já teve uma série de filmes que tocavam essa temática, né? Não é um gênero cinematográfico propriamente dito, né? Os gêneros são drama, ação, comédia e etc. Mas são filmes que têm alguma correlação entre si por abordarem ou por tocarem essa temática. Tem filmes destes que são mais, vamos dizer assim, discursivos em relação à doutrina espírita, mais doutrinários nesse aspecto. É O Nosso Lar, é o filme do Kardec, feito recentemente, né? E esse filme, de fato, como você bem percebeu, ele não é doutrinário no sentido de ele não faz um discurso, né? Qual é o ponto de entrada? O ponto de entrada são os fenômenos. Os fenômenos são muito impressionantes, independentemente da explicação que nós dermos a eles, né? Então, é isso que você disse. Você vê, o cara se apresenta lá, ele tem um problema qualquer, e ele fazia muito, o Arigó fazia muito o que ele chamava de exame de olho, né? Então pegava uma faca qualquer, às vezes ele até recorria ali às pessoas que estavam ali esperando, 300 a 500 pessoas se apresentavam por dia e eram atendidas por ele ali. Então, que alguém tem um canivete, alguém tem alguma coisa, ele pegava aquilo e enfiava aqui entre a pálpebra e o globo ocular, e cutucava isso, assim, até puxando o globo ocular um pouco para fora, uma área extremamente sensível, extremamente dolorida dos nossos olhos, do nosso corpo, né? E as pessoas não demonstravam dor nenhuma, e aí fazia operações de catarata, removia coisas ali, tem um relato de ter removido um estilhaço de bala que estava ali, e em outras partes do corpo também. Então, o ponto de entrada, de fato, são esses fenômenos, essas ocorrências,
que é isso que você falou, era sem nenhuma asepsia, era sem nenhuma preparação prévia, sem anestesia. Imagina, se a pessoa atende, a gente pode fazer uma conta simples aqui, se a pessoa atende 300 a 500 pessoas por dia, quanto tempo ele dedica para cada pessoa? Ele dedica o quê? 1 minuto? Ele vê essa pessoa por alguns segundos, por poucos minutos? Então, ele fazia o que fazia nesse tempo exíguo e numa quantidade de pessoas muito grandes. Para você ter uma ideia, quando vieram os cientistas americanos, o líder da expedição chamava-se Andrew Puhari, que ele está retratado também no filme. Eles fizeram uma primeira pesquisa para averiguar se aquilo de fato tinha algum sentido ou não, ou se era verdade, o que estava acontecendo. Então, em 3 dias seguidos, eles pegaram e triaram e ficharam todas as pessoas que se apresentaram ali, todas as pessoas que estavam na fila. Qual é o seu nome, etc. e tal. E foram, isso está escrito, está detalhado no livro, só para dizer aqui que o livro, que o título original era igual o cirurgião da faca enferrujada, estava fora de catálogo, e a gente trouxe ele de volta para o Brasil, e ele foi republicado agora pela editora Pensamento, está nas livrarias, e a editora Pensamento rebatizou para Arigó e o Espírito do Dr. Fritz, para alinhar com o filme. A capa, inclusive, é muito parecida com o pôster do filme. Tá? Então, nesse livro, que é o livro que me inspirou a fazer o filme, está descrito isso que eu estou contando agora. Então, o cientista vem, nesses 3 dias tinha 1.000 e poucas pessoas, 1.000 e pouco menos de 1.100, e muitas dessas pessoas, grande parte delas, tinha obviamente ido a médicos e procurado se tratar na medicina convencional, e portanto tinham seus diagnósticos, e aí desenganados e não conseguiram uma solução, estavam ali se apresentando. Então, o que ele fez, para ser bem objetivo na sua pesquisa, ele pegou daquelas 1.000 e poucas pessoas, apenas aquelas que estavam com a sua documentação médica em mãos, portanto que tinham o registro de qual era o diagnóstico, de que doença tinham, etc. e tal. E aí eliminou o resto para fins de pesquisa. Né? Todos foram atendidos, mas ele considerou apenas aqueles que tinham, eram mais ou menos 500 e poucos, um pouco mais da metade. E combinou com o Dr. Fritz. O Dr. Fritz, ele gostava que as pessoas observassem de perto para que vissem a realidade do fenômeno. Ele não, ao contrário, não fazia isso a portas fechadas, né? Fazia isso abertamente. Muitas vezes apareceram médicos ali, até no processo de investigação sobre ele, para querer dizer que ele estava fazendo alguma coisa errada. Ele falava: você é médico, pode vir aqui, fica aqui do lado, eu observo, isso daqui é cirurgia espiritual. Então combinaram com o Dr. Fritz que, ao invés de apenas olhar para a pessoa e dar uma prescrição e fazer o procedimento que ele faria normalmente, que ele dissesse, que ele verbalizasse o que aquela pessoa tinha. Então, ao longo desses 3 dias, ele foi indo, e a pessoa vinha e ele dizia: esse indivíduo tem urticária, esse indivíduo tem doença nos rins, esse indivíduo tem qualquer coisa que fosse, né? Está com problema de catarata, esse indivíduo tem câncer no pâncreas, qualquer que fosse a doença, ele ia declarando aquilo, em seguida ia fazendo seu diagnóstico, sua prescrição ou o seu procedimento, se ele fosse fazer alguma intervenção cirúrgica ali na hora. Posto esses 3 dias, eles foram então bater os diagnósticos do Fritz, né? Veja, olhou para a cara da pessoa e falou o que ela tinha, sem nenhum diálogo, sem nenhuma anamnese, sem nenhum procedimento ou outro, olhou para a cara da pessoa e disse o que ela tinha. Pois o acerto de diagnóstico é 96%, e ele diz ali no livro, os 4% a gente não sabe quem estava certo, se ele ou se o diagnóstico médico oficial, porque a gente não teve tempo de investigar essas pessoas para ver de fato o que elas tinham. Mas assim, uma coisa próxima de 100%, e a coisa mais impressionante e que está ali é o resultado, né? Mais além de acertar os diagnósticos, ele de fato curava as pessoas. Então, em todo o processo de investigação, quando ele estava sendo processado na justiça lá pela Associação Médica, o processo dele era por prática ilegal da medicina, né? Por praticar medicina sem ser licenciado para isso. E na época, na Constituição anterior a de 88, estava previsto o crime de curandeirismo, né? Então, eram essas bases da tentativa
de processá-lo. Nesse tempo todo, na investigação, e a polícia foi atrás de muitas pessoas que foram atendidas por ele, eles estavam procurando sempre alguém que tivesse dado errado, alguém que pudesse dizer, pô, fui lá e não resolveu, e estou aqui, e aconteceu isso, aconteceu aquilo. E durante 3 anos de investigação, eles não encontraram nenhuma pessoa que dissesse que tinha sido prejudicada pelo Arigó, que tinha dado errado, ou que não tinha sido beneficiado com os procedimentos de cura dele. Então, de fato, a nossa abordagem no filme é pelo fenômeno. Isso eu acredito, óbvio que o Dr. Fritz está retratado, por isso que o filme tem o título que tem, mas eu acredito que a mensagem maior é essa que eu disse de início, é uma pessoa que faz o bem para os outros, no caso dele, com curas, atendendo e curando pessoas, sem pedir nada em retorno, a despeito da própria vida, a despeito da própria família, quer dizer, em prejuízo próprio, mas sempre se dedicando ao outro, né? É uma reflexão até que eu chamo, que eu mesmo me fiz ao me defrontar com a história, e eu chamo para todos, que é o quanto você aguentaria fazer uma coisa dessa. O cara fez isso durante 20 anos, horas extensas, muito trabalho, sair à noite de lá, a cidade, num certo ponto, proibiu certas coisas, por exemplo, proibiu que leprosos entrassem na cidade porque achavam que os leprosos iam contaminar a cidade inteira. A prefeitura, a municipalidade ali da época fez isso. Então ele saía dessas suas horas de atendimento no centro e ele ia à noite numa fazenda próxima em que as pessoas vinham de caminhão para curar esses leprosos. Quer dizer, imagina você, ou eu, ou qualquer um que está nos ouvindo, você se disporia a fazer isso durante tantos anos da sua vida, abrindo mão de tudo mais para se dedicar a isso? Isso, para mim, é o que mais me impressiona, mais até do que os fenômenos, mais até do que o corte que não sangra, mais até do que os procedimentos. Mas, de fato, como ponto de entrada, os procedimentos são muito impactantes, são muito chamativos, e eu acho que eles, em sendo verdadeiros e documentados, é uma coisa também que é extensiva a qualquer pessoa pode olhar aquilo, entender que aquilo é verdade, está documentado, está registrado, e se não for espírita, se pergunte como é que isso será possível. Então acho que é uma mensagem que também ele vai além de qualquer religião, né? Eu acho que fazer o bem é uma coisa que perpassa todas as religiões têm isso de fundo, e eu acho que essa é a mensagem principal do filme. Se um pouquinho do nosso trabalho puder levar isso às pessoas, a gente já está muito feliz, já nos sentimos com nossos objetivos cumpridos. Ficamos aí com 2 reflexões, hein? A primeira é, nesse mundo egóico, né? A gente vive esse mundo ainda muito materialista, né? Querendo ou não, e egoísta, né? Como que uma pessoa foi capaz, né? Conseguiu também se doar o tanto, né? A gente tem exemplos aí do Chico Xavier, agora do Arigó, são pessoas, né, pontos aí de luz que conseguem sair um pouco da vida, né, privada para olhar para o outro. E também como será que isso foi possível se é tudo documentado, né? A gente, se Deus quiser, a gente está chegando um pouquinho aí no início da Era do Espírito. E agora chega o momento comemoração dos 70 anos da USE de Araraquara. E hoje a gente tem um recado da Regina Lúcia da Silva, que já fez parte desta união. Ele é lá do Centro Espírita O Consolador, para vocês. Comemoração dos 70 anos da USE Araraquara. Meu nome é Regina Lúcia, eu frequento a Casa Espírita, Sociedade Espírita Kardecista Consolador, e eu participei da comissão executiva da USE no triênio 2015-2018, quando a senhora Márcia Antônia Toledo Pinto foi presidente. Durante esse período eu pude observar o trabalho da USE para a divulgação da doutrina espírita em nossa cidade e na região, ocasião em que promoveu seminários, palestras, rodas de conversa, temas oportunos para a atualidade. E também teve a realização da Feira do Livro Espírita. Eu pude acompanhar também os esforços para adequar a banca do Livro Espírita,
para ter um conforto maior para o público, e também o esforço que foi para manter o jornal Mensageiro, que traz as informações doutrinárias e também as notícias das casas espíritas filiadas à USE Araraquara. Eu posso dizer que ter atuado junto à comissão executiva da USE Araraquara nesse período trouxe-me um aprendizado e o reconhecimento e os esforços desse órgão para a divulgação e unificação da doutrina espírita. A Casa Editora O Clarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora O Clarim. Acesse www.oclarim.com.br. Foi um grande sucesso o lançamento do Residencial Pianópolis, transformando o conceito dos condomínios fechados de alto padrão na melhor localização de Araraquara. Pianópolis tem fácil acesso, ruas largas, segurança, um condomínio fechado que combina lazer, muito verde e segurança para toda a sua família. Quadras e estrutura pensada nos detalhes. E as condições especiais continuam, com 15% de entrada e saldo em até 60 vezes direto à loteadora, com apenas 3% de juros ao ano, mais IPCA. Imperdível. Garanta seu lugar no condomínio fechado mais exclusivo de alto padrão da cidade de Araraquara. Agende sua visita e surpreenda-se. Fale com um dos corretores da Borsari Imóveis ou acesse borsarimóveis.com.br. Onde os sonhos ganham cenário. Detalhes que transformam momentos em memórias. Sabores que celebram o amor. Emoção que explode com intensidade. A energia da festa que pulsa em cada batida. Olhares que falam. Movimentos que encantam. Instantes que ficam para sempre. Que Festa Eventos, onde a sua história se torna inesquecível. Oiê! Quer saber como sua empresa ou instituição pode fazer parte e ajudar uma causa importante e séria? Então seja muito bem-vindo à Fraternidade Sem Fronteiras. Somos uma organização humanitária que atua nas regiões mais desafiadoras do mundo, principalmente no Brasil e na África. Fazemos isso por meio de projetos que a sua empresa pode apoiar, contribuindo para mudar realidades. E é muito simples. Isso pode ser feito de várias maneiras, desde campanhas e arrecadações internas ou externas, engajamento de funcionários e stakeholders, doação em produtos ou serviços e também via apadrinhamento. Além de pessoas físicas como eu e você, a sua empresa também pode se tornar uma empresa madrinha e fazer doações mensais para um ou mais projetos, ajudando a transformar vidas. A nossa missão é vivenciar e incentivar a fraternidade sem fronteiras. E se sua instituição se identifica com esse objetivo, teremos muita alegria em fazermos isso juntos. E assim que você se torna parte, recebe um selo da fraternidade, de empresa madrinha ou parceira, para que possa utilizar nas suas divulgações e espalhar ainda mais a mensagem fraterna. E se desejar e autorizar, incluímos também a sua marca em nosso site, validando o seu compromisso social. Quer somar com a gente? Então acessa fraternidadesemfronteiras.org.br e clica em Empresas, logo na home, para saber mais detalhes ou inscrever sua proposta. Se preferir, vai direto em Apadrinhe Pessoa Jurídica e escolha o projeto do seu coração. Unidos, podemos construir um mundo sem fome e de paz. Vamos juntos?
Eu quero um óculos de sol com estilo. E eu quero um pro meu dia a dia. A gente vai levar. Aqui nas Óticas Fabrilem você encontra lentes com tecnologia digital, ideais para cuidar da sua visão, e armações que combinam com o seu estilo. Visite uma de nossas lojas. Porta Joia Lingerie. Porta Joia Lingerie completou 38 anos. E nós estamos preparados para você, como sempre, não importa o clima que esteja. Inverno, verão, meia estação, primavera. Nós estamos sempre antenados com as melhores novidades no mercado para atender você, nosso cliente amigo, por tanto tempo. Passe aqui, venha tomar um cafezinho conosco e conferir as novas tendências. Porta Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Você conhece o Instituto Eurípides? O Instituto Eurípides é uma instituição sem fins lucrativos, que há 25 anos atende crianças e jovens na cidade de Araraquara. Além de atendermos 187 crianças e adolescentes entre 6 e 15 anos, agora oferecemos 14 cursos profissionalizantes totalmente gratuitos para que nossos alunos tenham mais oportunidades no mercado de trabalho. Informática básica, mecânico de refrigeração e climatização residencial, costureira de máquina reta e overlock, eletricista residencial e muito mais. Tudo isso de forma gratuita. E por isso precisamos de você. Ajudando o Instituto Eurípides, você colabora com a manutenção da nossa instituição. Quer saber mais de como ajudar nossa instituição? Ligue 16 3331 5960. Instituto Eurípides. Há 25 anos profissionalizando milhares de jovens. Vamos começar o nosso trabalho. Voltamos com Esferas da Vida. Hoje, a gente sabe, a conversa com ele, produtor Roberto Dávila, sobre a estreia do filme Predestinado, Arigó e o Espírito de Dr. Fritz. Dia 1º de setembro, logo nos cinemas, todos nós lá assistindo e prestigiando esse trabalho de muita competência e muita capacidade e uma história linda de superação, né? Vale a pena para todo mundo. E agora a gente falou bastante já do Arigó, da importância, da vida dele, que vai passar no filme, que é esse recorte humano que vocês deram para esse filme, que é maravilhoso. Mas eu também queria entender um pouquinho do Dr. Fritz. Quem é esse médico, né? Um médico alemão? Qual que é a responsabilidade dele? Ele falou por que ele teve essa missão de vir, por meio de um médium, ajudar as pessoas. Que história é essa? Tem uma relação com o Arigó? Por que ele escolheu o Arigó? Como que é isso, Roberto? Olha, é tido que o Dr. Fritz é um médico alemão que atua na Primeira Guerra Mundial, teria desencarnado na Primeira Guerra Mundial, e existe essa declaração, né? Existe esse testemunho ali do próprio Arigó e o Sidney, o filho dele. Os filhos dele são vivos até hoje, continuam morando ali em Congonhas. O Sidney foi o principal que interagiu conosco, né, para levar adiante o projeto do filme. E o Dr. Fritz declarou para o Arigó que o trabalho deles era para mostrar ao mundo que cirurgia espiritual é possível. A gente até retrata isso no filme. A gente sabe hoje em dia que é possível fazer cirurgia espiritual sem você rasgar o corpo, né, sem você abrir o corpo. Mas eu acho que eles optaram por esse meio, por essa via, em função disso, para quem não crê, ver, né? E você se pergunta, se você está vendo o fenômeno, se o fenômeno aconteceu ali na frente das suas vistas, e a gente, mais além de encenar, como eu te falei, a gente recuperou filmes da época do Arigó fazendo essas coisas, e pessoas ali comuns sendo operadas
sem sentir dor e tendo seus resultados, né? Fechar a cicatriz apenas assim com a mão, né? Juntando as partes sem costurar, e a pessoa no dia seguinte ter uma cicatrização que parece semanas, etc. O fenômeno é muito impactante, eu acho que por isso, mas a declaração do Dr. Fritz era que o trabalho deles ali durante esses 20 anos mostrou ao mundo que cirurgia espiritual era possível, e daí, depois do desencarne do Arigó, inclusive o Dr. Fritz há registro de ter se manifestado em muitos outros médiuns, a começar pelo Edson Queiroz no Ceará e assim por diante. E durante as gravações, vocês sentiram a presença? Como é que foi? Porque a gente acaba perguntando, né? Muitas pessoas têm curiosidades, se durante a gravação teve algum fenômeno, alguém sentiu algo. A gente percebeu, né, no filme, no primeiro vídeo que a gente passou, que os atores, enfim, o diretor, muito bom, tem sensibilidades, perceberam, né, a importância desse filme, a importância dessa pessoa que foi Arigó. Vocês sentiram alguma coisa? Teve alguma questão durante as filmagens? Como é que foi? Olha, mais do que... Assim, o processo do filme inteiro foi muito emocional, né? A gente... Você vê no vídeo ali, o Danton até tá chorando, e ele mesmo não é espírita, né? Ele simplesmente não seguia nenhuma religião, e ao ler o roteiro ficou tomado por isso. Disse, inclusive, que demorou mais de uma semana para conseguir ler, porque chorava, não conseguia seguir na leitura. E foi um filme muito tocante para todos, que transformou muito todos. E o mais interessante das filmagens para mim é que a gente acabou realizando as filmagens inteiras em Minas. Escolhemos ali uma pequena cidade que ainda tivesse aquela cara do que era Congonhas nos anos 50 e 60. E, portanto, usamos toda a parte complementar da figuração, etc., de locais, né? E não houve dia de filmagem que a gente não tivesse alguém que nos cutucasse ali, muitas vezes até na fila, esperando para ser atendido ali na cena, né, pelo Danton, né, personificando ali o Arigó e o Dr. Fritz, vestido de época e tal, e que falasse, olha, queria te contar uma coisa, eu fui atendida, fui curado pelo Dr. Fritz, e histórias atrás de histórias. Até uma que eu me lembro muito bem, que foi muito emocionante para a gente, mas também para a própria pessoa. Só o nosso último dia de filmagem, que foi em Congonhas, né, a parte do centro da cidade em Congonhas está muito modernizada, muito diferente do que era naquela época, essa parte a gente filmou em outro lugar. Nós fomos um dia lá para filmar no Santuário do Bom Jesus do Matozinho, onde tem as estátuas do Aleijadinho lá e tudo, que é um lugar icônico para marcar a cidade. E tinha muita gente por fora do nosso círculo de proteção do set ali, né, e era um dia de feriado, então tinha alguns turistas e tal. E um senhor se aproximou de mim, perguntou o que a gente estava fazendo, e depois que eu contei que a gente estava fazendo um filme sobre Arigó, ele, que não lembrava, lembrou-se que já tinha estado em Congonhas uma outra vez, e que quando ele tinha 7 anos de idade, o pai o trouxe a Congonhas para operar a vista, porque ele tinha um problema severo de vista. O prognóstico médico é que ele não queria dirigir, que ele sempre veria mal à noite, quase não veria à noite, com luz baixa, e ele, ao conversar comigo, foi se lembrando e foi descrevendo essa história, inclusive essa de que, então, Arigó virou para as pessoas que estavam esperando e pediu, alguém tem um canivete, pegou um canivete qualquer ali das pessoas, operou seu olho e tal, e mandou ele embora, e um homem com seus 60 e poucos anos de idade, que plenamente dirige, é totalmente funcional, ele não tem a vista 100% perfeita, mas dirige à noite, etc. Tal, foi curado pelo Arigó, e que, veja bem, ele mesmo não se lembrava e se lembrou na hora. Quer dizer, então, sabe, como essa, muitas histórias o tempo inteiro, não houve dia que não houvesse relatos pessoais muito emocionados de tudo que aconteceu e testemunhos vivos do trabalho da obra do Arigó. E lá em Minas Gerais, você descobriu, Dávila, o que tem de especial lá? Porque, gente, é Chico Xavier, é Arigó, são vários palestrantes, expositores, tudo vindo de Minas, né, para ajudar um pouco o mundo, o Brasil. Tem alguma frequência diferente lá? Olha, muita coisa boa de Minas, né? Deve ter, viu? Deve ter. Você sabe que ali Congonhas é uma área muito de mineração, né? O próprio Arigó
mais cedo na vida, né, antes de se dedicar a isso, ele era minerador, né, ele inclusive é um dos fundadores do primeiro sindicato dos mineradores lá. Tem muito minério de ferro, e diz que tem uma certa eletricidade, alguma coisa no ar ali, não sei se tem a ver com isso ou não, mas algo de especial com certeza tem. Com certeza tem. E você é espírita, Dávila? Eu não sou espírita, eu nasci católico, né, na minha família, assim como o Arigó. Mas muito cedo eu comecei a questionar os dogmas da religião que eu havia nascido e comecei a me interessar muito por espiritualidades e por outras coisas. Então li muito Helena Blavatsky, muitos os espiritualistas e outras linhas. Eu tenho a mente bastante aberta e acredito em coisas, em que há muitas coisas além do que a gente pode ver e do mundo palpável, né? Mas eu não sou adepto de nenhuma religião em particular nesse momento. Sim, sim. A gente finaliza aqui a nossa entrevista. Roberto Dávila, produtor, né, do O Predestinado, filme Predestinado de Arigó nos cinemas. Roberto, quer deixar um recado aqui, um convite para os nossos telespectadores assistirem ao filme? Quero sim. Esse filme foi feito com muito amor, com muito carinho, e é uma homenagem ao Arigó e tem uma mensagem muito importante. Ele estreia no dia 1º de setembro, que é uma quinta-feira. Todas as pessoas que puderem ir cedo, logo na primeira semana, a gente recomenda, porque o filme vai estar exclusivamente nos cinemas, ele não vai entrar logo em streaming, outra maneira. Então, se você quiser ver o filme, realmente vá aos cinemas. A tendência dele é ficar bastante tempo nos cinemas, e ele estará em todo o Brasil. Ele estará em lançamento em todas as capitais. Onde há uma sala de cinema, pode procurar, e eventualmente talvez demore um pouco para chegar em cidades em que sejam muito pequenas, mas pode solicitar para o seu exibidor, para o dono da sala lá, que eventualmente ele chega em seguida também. Mas ele terá um grande lançamento nacional, estará disponível em todo o país a partir do dia 1º de setembro. Convido a todos. Roberto Dávila aqui no Esferas da Vida pra gente. A gente agradece muito. Para finalizar o nosso programa, a gente indica, né, hoje um livro da Casa Editora Clarim, que é Obsessão em 100 Respostas, de Roberto Miguez. As influenciações entre os espíritos, encarnados ou desencarnados, benéficas ou maléficas, sempre existiram, isso sempre foi pauta, e essa obra conversa intimamente com o leitor, com você, por meio de 100 perguntas e respostas. Aborda diversos, né, e importantes aspectos relacionados a este delicado tema que é a obsessão. Então, para a gente compreender melhor, nada mais, né, do que a leitura. Obsessão em 100 Respostas. A gente fica por aqui, a gente agradece mais uma vez ao Roberto Dávila, a gente agradece a você, nosso telespectador. Estamos juntos todo sábado, 10 horas da noite, na TV Mundo Maior e na Rede Amigo Espírita, e meia-noite na TV Cultura Paulista, aos domingos. Um beijo grande, até a semana que vem, se Deus quiser. A alma que é vibração, vida e essência, está nas luzes da sobrevivência, no transcendentalismo das esferas. Esferas da Vida. Apoio Cultural. Porta Joia Lingerie. Sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Instituto Eurípides. Escola Espírita de Araraquara. Apadrinhe. Estrutel, estrutura metálica. Óticas Fabrilém, a fábrica da sua lente. Funerária Bom Jesus, cuidando carinhosamente do silêncio da vida. Mercatudo, Casas André Luiz. Mercalivros, um mundo de ideias e conhecimento.